Pronto? Manuel Mário Pismel. Isso. Manoel. Manoel Mário Pismel. E aqui eu vejo com U. Quantos anos, seu E é Manuel? com O. 69 anos. De Maringá. Desde 1958. A vinda do senhor para cá, qual foi o motivo que o trouxe a Maringá? A compra da concessão Ford aqui em Maringá. O senhor veio com a família, sozinho? Sim, a constituição da sociedade de família, pai e filhos. Já trabalhavam antes com revenda de automóveis? Sim, desde meu pai era distribuidor Ford em Jaguareíba desde junho de 1925. E aí optaram para vir para o norte do Paraná? Sim, ele optou para vir para Londrina em 1936. Quando ele chegou em Londrina tinha 250 casas. Isso tudo era floresta. As datas ainda tinham a floresta. Apenas as ruas cortavam a floresta. E Maringá, como é que foi a opção por Maringá, A posteriormente? opção para Maringá foi muito interessante. Em Londrina vivia exclusivamente do café. Qualquer situação do café, a oscilação dos negócios era diretamente dependente, né? E proporcional também. E Maringá era uma região nova em formação. Café, cereais, madeira, pecuária, enfim. O senhor colocava agora há pouco, quando a gente estava discutindo um pouquinho antes da nossa conversa, que há uma diferença entre o colono que vem para Londrina, a companhia Melhoramentos teria um critério para o colono de Londrina e um outro critério para o colono em Maringá. A gente até comentou um pouquinho. Sim, não só pela época de formação de Londrina, que foi na década de 29, 30, como pela época de formação de Maringá, 1947. Quer dizer, Londrina foi colonizada pela Companhia de Terras Norte do Paraná, que era uma empresa inglesa. Então preocupou-se em trazer primeiro a infraestrutura para Londrina, estrada de ferro, estrada rodoviária, e constituía uma cidade já com um planejamento melhor. Mas evidentemente não conhecia do colono brasileiro. Quem veio, veio sem escolha. Ao passo que Maringá, já decorridos aí 17 anos de experiência da Companhia de Terras, ela foi a menina dos olhos na colonização para a Companhia de Terras Norte do Paraná, que hoje é Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Então esta foi o enfoque principal. Então ela procurou trazer para cá toda a infraestrutura que já existia até Londrina, além do que trouxe o Grande Hotel, que era um hotel 5 estrelas no meio da selva. O garçom servia de luvas brancas. Qual que era a intenção da companhia para o senhor com isso, com esse hotel? Vamos começar por aí. Atrair empresários e atrair colonização de um nível cultural melhor. Fazer de Maringá um grande centro. Tanto é que uma das primeiras construções dela é aquele hotel velho, o Hotel Maringá, né? Ele ainda está aí, o Maringá Bandeirantes Hotel. Do mesmo jeitinho que era na época, só que não com o mesmo serviço que tinha na época. Na época, o Herbert Maia e a família, a esposa e os filhos, a filha, é quem dirigiam o Grande Hotel, com o rigor germânico de um serviço 5 estrelas. E isso concentrava em Maringá empresários de bom nível, que vinham fazer grandes investimentos na época, atraindo não só gente de agricultura, mas atraindo gente de comércio, de indústria. Quando o senhor chegou, Maringá estava mudando um pouco o aspecto daquela cidade de sertão, né? E estava tentando ganhar um pouco mais de corpo de cidade mais estruturada. Sim. Quando eu cheguei aqui, praticamente existia a Avenida Brasil, do balão da Rocha Pombo até o balão do Peladão, no posto Maluf. O posto do Maluf era o ponto mais distante do centro da cidade. Depois tinha um espaço, e aí vinha o Maringá Velho, né? E a Zona 2 estava começando a ser aberta. A Catedral de Maringá ainda era de madeira. E existia a formação de uma comissão para estudar a construção da nova igreja.
E como é que o senhor vivenciou isso tudo como empresário nessa época? Olha, para mim foi um entusiasmo muito grande, apesar de todas as dificuldades. Porque isso aqui era pujante. O que aconteceu com Maringá, aconteceu também antes, com todo o norte do Paraná, a partir de Londrina, e que eu acho que é o resultado da cultura do café, que tem uma função social fantástica. Ela provoca uma grande concentração demográfica e distribui pelo próprio sistema muito bem a riqueza. E o sistema dela garante também uma mão de obra que mais tarde vai ser aproveitada na cidade, né? Exatamente. Isto é, quem compra a terra e quer formar lavoura de café, se vê obrigado a contratar o meeiro, que é o homem que vai derrubar o mato, plantar a lavoura de café e, para si, explorar a cultura entre linhas. 4, 5 anos até que a lavoura de café esteja em condições de produzir. Parte da primeira produção, ou a primeira produção, é dividida com o meeiro. Alguns 50%, outros 100%. Então, quando chegou aqui, o café tinha isso permitia ao meeiro comprar o seu pedaço de terra e fazer a mesma coisa. Então, era uma reação em cadeia. Então, o café na prática ele foi só um chamariz para a ocupação da cidade. Né? Não só um chamariz, como ele pagava bem, os preços de exportação eram muito bons. Então, a riqueza era consistente, o progresso era forte. E tem uma hora que ele sai de cena, ele vai saindo de cena o café aos poucos e vai entrando outros produtos. À medida em que, em 1960 especificamente, se não me engano, tivemos aqui no norte do Paraná, no Paraná todo, ao redor aí de 22 ou 23 milhões de sacas de produção de café. O desenvolvimento da economia na cidade, com essa mudança, o comércio principalmente, que é o ponto que nos interessa, que a gente vai chegar na CIN daqui a pouco, ela traz uma preocupação dos empresários ligados à área do comércio. O senhor mesmo colocou que o grande hotel traz empresários de grande porte com grandes investimentos. Sim. Como nós conversamos um pouco antes da entrevista, a sua família vem já com a intenção de montar uma empresa de grande porte, uma cidade que teve pequenos negócios até então. Né? E como é que assim entra nessa história toda, quando você tem essa mudança de intenções dos empresários comerciais e a associação comercial como um instrumento de representação da classe dos comerciantes? Ninguém pode viver sozinho. Desde aquela época, conjugar eu já era um erro. Conjugar meu era um erro maior ainda. Então tinha que se conjugar o verbo na segunda ou na terceira palavra, na terceira pessoa. Nós. Como é que foi essa... As necessidades eram tão grandes que o eu nunca daria conta. Teriam que ser nós teremos que resolver. Nós vamos juntar forças. Nós vamos nos organizar. Por quê? Os recursos naturais existentes eram muito bons. Terra, a riqueza da terra, a fartura, o sistema de produção, a distribuição da riqueza, o emprego da mão de obra, tudo era ótimo. Os preços eram bons. Faltava infraestrutura, faltava energia elétrica, faltava água, faltava esgoto, faltava estrada, faltava saída da produção para o porto, para os grandes centros. Não só a produção de cereais, mas também a produção de café, a produção de madeira. Então, a ferrovia nem sempre era suficiente para fazer esse intercâmbio. E o governo do Estado naquela época era muito precário. Qual que era a imagem que o senhor tem do governo do Estado nesse processo? Inexistente. Ele não conseguia dar conta do recado, porque ele estava concentrado no Curitiba. Ele não enxergava os problemas do interior, ele não saía de Curitiba. Então, essas situações é que traziam
a necessidade de união.